olha para o jogo de ontem, o placar foi... Olha, Bruno, poderia ter sido até um pouco maior. Antes de fazer o primeiro gol, o Flamengo perdeu algumas oportunidades muito claras. A demonstração que o Flamengo deu ontem, eu acho que ela é pouco conclusiva, porque é um trabalho que começou há pouquíssimo tempo, é um trabalho que vai merecer ainda alguns ajustes, os adversários vão testar um pouco mais, mas a demonstração do Flamengo ontem foi uma demonstração de: eu quero disputar esse campeonato também, tô nessa, quero brincar também. E um detalhe, viu, Bruno? Vamos ouvir então o que o Renato falou, o que os jogadores, só antes, Pratos, o que os jogadores falaram e que o pessoal lá do Flamengo falou sobre essa goleada importante. Depois já tem uma pergunta para você, viu, Pratos? Aquela casquinha de banana que eu sei que você gosta. Vamos lá. Eu gosto de jogar para frente, eu tenho minhas manias com o meu time, tenho procurado colocar as coisas que eu gosto, que a minha equipe faça em campo, e aos pouquinhos eu tenho certeza que eu vou poder fazer isso, até porque o grupo, como eu sempre falo, o grupo do Flamengo é um grupo de muita qualidade, são jogadores inteligentes. A cobrança, eu acho que tem que ter eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de elogiar. Eu sempre falo pro grupo, falei para eles hoje no intervalo do jogo, tô dando os parabéns para vocês, estão jogando muito, mas o treinador, a maioria, sempre fica com o pé atrás, e muitas vezes com razão, em elogiar o grupo no intervalo do jogo, e de repente chega no segundo tempo o time relaxa. Então eu falei para eles, eu não tenho esse medo não, estou elogiando vocês, estão jogando muito, mas vou cobrar também, vou cobrar que vocês façam a mesma coisa no segundo tempo, pra gente não relaxar e deixar o Bahia crescer. O Gabriel dispensa comentários, né? É um jogador já consagrado com a camisa do Flamengo, tem feito muitos gols, tem ajudado a dar títulos, ele nos ajudou bastante, e desde que eu cheguei ele tem me perguntado sobre o DVD. Então a resposta tem sido sempre a mesma: ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador a nível de seleção brasileira, mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Renato, vamos lá então, levanta a plaquinha, os maiores artilheiros do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro. O Gabigol então superando o Bebeto, tem 42 gols em 52 jogos, a marca importante aí pro Gabigol, ídolo do nosso amigo e criador da plaquinha Chapolin, Prats. O que acontece, Bruno, é uma curiosidade, né, sobre Bahia e Flamengo em Salvador. No ano passado, no último jogo do Roger Machado, como técnico do Bahia, Flamengo ainda com o Domenech Torrent como técnico, Flamengo também fez 5 no Pituaçu, só que 5-3, né? E ontem foi um 5-0, que pro Renato, obviamente, é aquela história, Bruno. O Renato, na ruim, ele já é bom na entrevista, ele já gosta de personalizar. Você imagina depois de um 5-0. Aí ele vai tomar conta, aí nem ele se aguenta, entendeu? Não, cresce, né? Cresce, é maior Exato. do que ele. Mas, cara, isso acho que... Não é? Mas eu acho que isso faz bem para os jogadores do Flamengo, né? A gente falou que uma das características do Renato era justamente saber como lidar com esse tipo de elenco, né, Marra? Talvez ajude, né, Marra? Eu acho que sim. O elenco está precisando desse tipo de proteção e talvez até desse tipo de carinho, né, Bruno? Porque é um elenco que é muito bom, é um elenco campeão, é o atual campeão brasileiro, inclusive, bicampeão brasileiro, e vivia um momento completamente assim, fora do que a gente sabe que esse time pode produzir. Chega um técnico com as características do Renato e chega um personagem com as características do Renato, eu acho que a tendência é fazer bem. Mas eu repito, assim, o trabalho de campo, Bruno, a coisa mais fácil que tem para o comentarista agora é ele exaltar, exaltar, exaltar e exaltar. Porque foi 5-0 ontem. Só que eu não estou querendo um caminho mais fácil. Tem que exaltar, porque foi muito legal. Só que o trabalho é inicial. O Renato ainda vai ter que melhorar, ter que corrigir, ainda vai ser testado de uma forma diferente. O Bahia deu muito espaço para o Flamengo, né? Se defendeu muito mal de novo. A primeira impressão, esquece aquele do Defesa e Justiça, que ele tinha acabado de chegar. A primeira impressão do Campeonato Brasileiro foi muito boa. Só que o time ainda vai passar por ajustes, ou seja, pode até melhorar, Bruno. Exato. Eu acho até, Prats, eu vou perguntar depois. Pergunta. Tô curioso. Ô, Prats, foi a melhor atuação do Flamengo desde a saída do JJ? Boa pergunta, Bruno. Eu precisaria voltar. Com o Domenech Torrent, algumas atuações foram boas. Eu tô voltando aqui, ó.
eu tô voltando aqui. Com o Dome, o Flamengo goleou algumas vezes. Você lembrou aí, teve uma goleada contra o Corinthians, lembra também? Sim, teve aquela vitória na Libertadores. Foram boas, algumas boas apresentações. Isso, mas para mim é a vitória mais importante do Flamengo, ou mais significativa, ou impactante, desde aquela final da Supercopa contra o Atlético Paranaense, lembra? Lembro. É uma boa questão essa, Bruno, porque a gente tem de voltar no tempo aí para lembrar alguns bons jogos com os outros 2 ex-treinadores do Flamengo, né? Porque a gente fala muito em cima do momento, e claro que hoje o que está muito na memória é o 5-0 de ontem. Né, o resultado, a maneira que o time jogou, o quanto o Flamengo criou de chances até para ter feito mais gols. Como falou bem o Mário Marra, o Bahia faz um bom campeonato, não enfrentou um time que não ganhou de ninguém, está lá embaixo. Não, o Bahia começou a rodada entre os 6 melhores da competição, né? Então tem tudo isso. Eu acho que assim, é uma vitória muito importante, é uma vitória marcante, mas não um início de trabalho. E por que tem esse mas, Bruno? A gente comentava aqui na quinta-feira, principalmente, que a vitória contra o Defensa e Justiça, ela foi conquistada na Argentina com muita dificuldade. Né? Tanto é que o Diego Alves foi o melhor em campo, para a gente ter uma ideia de como o goleiro do Flamengo apareceu. Ontem foi uma outra história. Né? Quarta-feira em Brasília é uma outra conversa. Enfim, acho que o Renato nessas dificuldades, enfrentando um mata-mata de Libertadores, o time ganhando de 5 do Bahia fora de casa, o início para ele é interessante no Flamengo. Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Entre a cadeira e o conforto da cama, Fernanda cumpre o expediente. A analista de marketing já fazia home office uma vez por semana. Agora, com o avanço do coronavírus e por já ter problemas respiratórios, ela trabalha de casa em tempo integral.